Meditação do dia, Mateus 26. Do 20 ao 26 está escrito: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então vamos para a meditação. Aqui foi exatamente na Páscoa, né? Nesse mesmo período que Jesus fez essa última ceia, né? A ceia do Senhor, onde ele revelou a traição. Né? Porque vocês sabem que Jesus, ele sabe tudo, ele vê tudo, tudo. Você pode estar escondendo alguma coisa do seu marido, da sua esposa, da mulher, ou até mesmo dentro da igreja, ele vê tudo. Às vezes vocês fazem uma coisa pensando que Deus não vê, mas ele vê, ele sabe tudo, antes mesmo de você abrir as vossas bocas. Então, ele já revelou ali, né? Ele revelou, né, que um deles iriam traí-lo, né? E o curioso aqui dessa pregação de hoje, dessa meditação, é que esse versículo aqui, eu tinha já dentro de mim há muitos anos, né? Porque não é que a gente lê toda a Bíblia e a gente entende tudo o que o Espírito Santo quer falar com a gente, não é assim não. Só que nós não devemos ter ansiedade, né? De querer saber sempre mais. Não. O Espírito Santo, ele é mansidão, ele é paciência. Então, a gente tem que ter paciência, que Deus responde na hora certa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de, um exemplo, ler aqui, igual eu li Mateus 26, 20, não entender e ligar pro pastor. Ah, pastor, porque eu não entendi? Não, eu nunca procurei um pastor para tirar minha dúvida da palavra de Deus, nunca. Eu tô na caminhada da fé desde 2011, nunca liguei para nenhum pastor, nem pastora, nem padre, nenhum, para tirar minha dúvida em relação à palavra. Eu sempre espero o Espírito Santo usar alguém, que seja mesmo um pastor, ou quem quer que seja. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, é o Espírito Santo falando comigo. Então ele vai falar comigo, independentemente do tempo. Esses dias eu tinha uma dúvida, sempre da palavra, e guardei para mim. Isso aí demorou uns 3 a 4 anos. Quando foi creio eu que foi no penúltimo encontro das mulheres, né? Exatamente no Godlywood, a pessoa que estava lhe explicando sobre a meditação, ela tirou uma dúvida minha que eu tinha de 3, 4 anos atrás. Porque eu não tô nem aí, Se vai me responder amanhã, eu espero sempre em Deus, porque ele vai usar sempre alguém. Olha, lembre-se que Deus, ele usa a pessoa que ele quer, onde quer, e como ele quiser. Então, o que eu quero falar para vocês? Que essa semana, precisamente dia 15 de abril, eu fui pro enterro da mãe da minha amiga. E aqui na Itália, vocês sabem, a maioria sabe que é velado. Não fica igual no Brasil de uma noite por dia, não. Sai do hospital agora, no caso sempre pela manhã ou pela tarde, aí sai do hospital e vai diretamente pra igreja. Ah, dorme nas casas como no Brasil? Não, aqui é proibido. Passa a noite num hospital, na cela frigorífica, não sei como é que fala em português, depois vai para a igreja. E aí eu fui para a igreja, que é a igreja católica. E eu tava bem lá. Aí faz isso, faz aquilo, tal.
né? Porque a mãe da minha amiga é uma cara amiga, né? Uma amiga minha de anos. E aí eu fui pra lá, pra igreja, né? Aí faz de lá, faz de cá, tal. E eu sempre ouvindo, eu sentei no último banco. Não no primeiro, como eu costumo sentar onde eu congrego, não. Eu fui sentar no último banco. Sentei no último banco e fiquei ali, né? Olhando, prestando atenção, né? E eu ficava olhando a estrutura, porque a estrutura das igrejas católicas aqui na Itália é uma estrutura realmente linda, bem feita. Bem feita, produto assim, material de primeira qualidade. Eu tava admirando. E aí, nisso, o padre, né, o Dom, que aqui chama, onde eu moro chama Dom. O Dom, né, não vou falar o nome dele pela privacy dele. E ele entrou nessa palavra aqui, de Mateus 26, 20, que eu particularmente não tinha entendido o senso, porque Jesus, ouve bem, porque Jesus já sabia da traição de Pedro e porque os discípulos que estavam com ele, porque os discípulos que estavam com ele não percebeu que era Pedro, que era Judas que ia trair. Eu fiquei pensando aquilo, né? Eu tinha em mim, sempre li essa passagem, mas eu não entendi. Eu falei, ué, se Jesus sabe tudo, né? Então por que os discípulos convivendo com Jesus não percebeu que foi Judas? Se Judas estava todo apressado, todo agoniado, por que ele estava apressado e agoniado? Porque o diabo já estava dentro dele. E quando a pessoa está em pecado, ela não fica em paz. Eu duvido. Uma que não tem o Espírito Santo, mas o próprio diabo não deixa a pessoa em paz quando ela está em pecado. E aí foi o que aconteceu com Judas. E aí sabe por quê? Olha a dúvida que foi tirada dentro de uma igreja católica. Então nunca julga nenhuma igreja, que seja ela evangélica, muçulmana, católica, não julga. Porque Deus, ele usa quem quer, onde ele quer. E eu tava lá prestando atenção nessa palavra, eu parei na hora. Fiquei assim, olhando pra ele. Só que ele tava longe de mim, porque essa igreja é muito grande. Então, assim, tinha 6 telões, 6 televisões, parecendo telões. E ali eu fiquei olhando. Primeiro eu olhei pra aqui, depois eu me afastei pro banco, porque é um banco longo. E fiquei assim, olhando pra ele assim, né? De lado assim, porque eu tava no último banco, e a igreja tava cheia. Porque essa mulher é bem conhecida. E aí o que o padre explicou? Eu tenho certeza, vocês podem julgar, mas o seu julgamento não me interessa. Que foi o Espírito Santo que usou aquele padre para tirar minha dúvida. Eu tenho certeza. Olha o que o padre falou. Ele falou que quando perguntaram para ele, quem vai me trair, ele falou aquele que come comigo, ou aquele que eu der, porque tem várias frases nas Bíblias. Tem uns que falam, aquele que colocar o pão no prato comigo, aquele que eu der o bocado de pão, aquele que eu der isso, mas o significado é o mesmo. E naquela época, os que sentavam na ponta da mesa, né? Aqueles que sentavam na ponta da mesa e que você desse o primeiro pedaço, ou o primeiro prato, ou o primeiro bocado, ali você estava demonstrando um amor pela pessoa. Você estava demonstrando que você o amava, que você o considerava e o respeitava. E foi o que Jesus fez com Judas. Jesus, ele expressou todo esse amor por Judas para ele se arrepender. Mas o mal já tinha coberto a visão dele. Já tinha tirado ele do foco da salvação. E quando o padre explicou isso para mim, quando o padre falou assim, para mim não, para todo o povo, mas me respondeu uma dúvida que eu tinha, quando ele falou assim, que hoje no nosso mundo, você vai para um aniversário, e aí o primeiro pedaço de bolo, da torta, aquilo que vai sempre para uma pessoa que você mais gosta, que você mais admira, que você tem um grande respeito. E com Judas não foi diferente. Jesus deu o primeiro pedaço para ele, demonstrando o amor imenso que ele tinha. Por isso que os discípulos e eu, Saad, não tinha percebido, porque ninguém suspeitou de Judas. Porque Jesus deu primeiro para ele, demonstrando um amor grande. Então os outros jamais iam pensar isso. E foi assim que eu tirei
a minha dúvida na Igreja Católica. Deus abençoe.